Página 49. Oitavo, involução do ser. Quem dera os homens tivessem evoluído tanto quanto por intermédio deles evoluiu o computador. O ser humano é uma máquina biológica muito mais complexa do que o computador, complexo bastante para evoluir com os próprios erros. O problema é que a consciência é o único mecanismo que pode reconhecer e corrigir o erro. A evolução é natural, assim como a involução. O homem trabalha para fazer evoluírem as máquinas, mas não consegue fazer evoluir a si. Lentamente voltaremos a ser bactérias, sem consciência, propósito escuso de vida. Qual o propósito da existência de uma bactéria? Se pelo menos for uma boa bactéria, daquelas que matam outras bactérias. Um homem que um dia voltaria a ser bactéria, caso não morresse em sua jornada involutiva, caminhava olhando para o computador, que cabia na palma da mão. Aquele computador evoluiu de uma transmissão elétrica de voz realizada há 143 anos antes. Depois se tornou um telefone com fio, que veio a se fundir com outra tecnologia, o rádio, e se tornou um celular. Somente 119 anos depois se fundiam ao computador e em 24 anos ele se tornou uma das coisas mais indispensáveis ao ser humano, perdendo apenas para a água e a comida. Os telefones inteligentes ou computadores de mão, com os quais se pode comprar e vender, aprender, ensinar, viajar o mundo ou criar novos mundos, trabalhar e distrair, é também uma ponte para um lugar onde simplesmente se vegeta. As redes sociais, uma droga altamente viciante, cujo prazer advém do esgotamento acelerado de tempo. As redes sociais, além de um antro de atrofiamento cerebral provocado pela simplificação dos mais complexos assuntos, pela pulverização de mentiras travestidas de verdades, assinadas e endossadas pela confiança cega em tudo que qualquer idiota posta e pela memezação de tragédias, é um mundo no qual as pessoas mergulham e nele passam a viver, esquecendo-se de que estão vivas no mundo real. Página 50. O tempo em que passam nas redes sociais foi perdido no mundo real e jamais poderá ser recuperado. Uma fração de tempo tem um valor incalculável, algo que não seria possível comprar, mas muitos de nós o vendemos a preços irrisórios no mercado, outros gastam em modo acelerado, sem nada receber em troca, além da aceleração da própria involução. Caos. Aquele homem não estava nas redes sociais. Lia o jornal que, ao seu julgamento, era o mais imparcial. Agora, era possível ler o jornal sem sentir a textura áspera do papel, nem sentir o cheiro do papel reciclado ou da tinta fedorenta. O jornal se atualiza na palma da mão. Dentre os homens, era um dos poucos homens que estava evoluindo, mas assim como todos os homens cometiam incorreções tão grotescas como qualquer idiota, empolgado com a matéria que lia, uma avaliação surpreendentemente positiva do governo de então, ele, a metade do país estavam errados por julgar incapaz de gerir o país o antes candidato e atual presidente. Com um sorriso empolgado nos olhos, esqueceu-se de usar a visão periférica. Esqueceu-se de olhar para os lados antes de atravessar a rua. Esqueceu-se de que o mundo ainda sobrevive devido às regras. Quebrou uma regra muito arriscada, a de prestar atenção no trânsito. Quebrar regras é ótimo e é importante para a evolução individual de cada ser, mas é preciso saber quais regras quebrar. O som de um pneu lutando para parar um carro que ia em alta velocidade rumava contra a futura bactéria só não foi mais perspicaz em alertar o homem distraído com as boas novas, que com certeza morreria feliz devido ao que acabara de ler, do que laico que fitava o homem antes dele atravessar a rua. Algo naquele homem lhe chamava atenção. Jurava tê-lo visto anteriormente. Será que o vi quando eu fazia panfletagem?
Deve estar vendo imagem pornô, está tão concentrado. Riu-se da conjectura. Deixou de olhar para o velho que atravessava a Praça do Japão, uma das praças mais lindas de Curitiba, cheia de cerejeiras que estavam completamente floridas, contrastando com o cinza nebuloso do dia frio, acalentado pelos suéteres, moletons e jaquetas. O peito do curitibano geralmente é frio por natureza, não por efeito do clima, mas pela falta de empatia. Página 51. Na praça, algumas pessoas não tinham âmago para serem aquecidos, mas aqueciam os corpos e, deitados, os mendigos imploravam pela morte. Um economista, certa vez, disse que a caridade é um ato de crueldade, pois prolonga o sofrimento do miserável. Não posso concordar com isso, mas concordo plenamente. Todavia, se eu pudesse, prolongaria para sempre esse sofrimento, pois me faria canal para a caridade até que um dia ela não fosse mais necessária. Laico também. Abriu a carteira e tirou umas moedas da bolsa e deu para uma mulher que, com o seu filho dormindo sobre um papelão, posto sobre a grama, deixava a humilhação escorrer pelos olhos. Deus te abençoe, disse a mulher em agradecimento. Um nó na garganta ameaçou se formar, mas passou subitamente ao voltar o olhar para o senhor hipnotizado pelo smartphone. Eita porra, esse velho vai entrar na frente do vermelhão. Acontece que a Praça do Japão, onde raramente se vêem mendigos, pois está situada em um bairro nobre, é também situada ao lado de uma linha de ônibus biarticulados de cor vermelha, onde todos os pobres da zona sul da cidade se sujeitam a entrar para inevitavelmente experimentar momentos de sardinhas enlatadas para ir ao centro trabalhar. No horário do pico, o ônibus sempre passa abarrotado. Era 8h30 da manhã. O horário de pico estava passando. Todavia, um acidente iria fazer muita gente perder o horário para chegar em seus trabalhos, fiscalizados por impiedosos gestores. Hey! Gritou o laico, correndo na direção do velho. O ônibus, a metros de distância, buzina, tentando alertar o velho homem, mas ele não percebe. Para laico, o mundo parece ter entrado em câmera lenta. Ele corre muito. O motorista do ônibus ameaça ir para a pista oposta, no intuito de se antecipar e evitar a tragédia, mas outro ônibus aponta na curva. Apenas acionou o freio e rezou. Os pneus gritaram, tentando alertar o velho. Página 52. Entre matar uma única pessoa ou arriscar a morte de muitos outros, inclusive a sua, mantém-se no curso que mataria o homem feliz. Quem poderia imaginar que a felicidade poderia matar alguém? Não seria a felicidade a matar ninguém, mas sim a desatenção causada pela felicidade. Às vezes falo besteiras. Laico consegue se aproximar do Senhor, joga-se sobre ele e rola na pista. O celular do homem voa e se estilhaça no chão. Logo após ambos atingirem o solo. O rapaz, abraçado ao Senhor, rola na pista. O ônibus passa por cima, deixando-o em pedaços. As pessoas no ônibus gritaram desesperadas. Na sequência, o outro ônibus passa pelos dois. Várias pessoas fazem o sinal da cruz. Outros simplesmente se limitam a ficar espantados. O celular foi estraçalhado, mas todos que acompanharam os últimos instantes da cena que se revelou quando os dois ônibus se cruzaram, revelando o resultado da tragédia. Sobre a faixa amarela, os dois estavam imóveis, intactos. Laicon, ainda com as pernas trêmulas, ajudou o desconhecido senhor de idade a se levantar. O senhor está bem? Graças a você, meu filho. Meu Deus, como pude ser tão displicente, tão desatento? O senhor estava vendo besteira no celular, né? Vamos sair do meio da pista. Vamos sentar em um banco da praça. Você não está ocupado indo ao trabalho? Não se preocupe. Deixe só seu endereço e telefone para eu mandar um agradecimento. Capaz, vamos, disse conduzindo o senhor até o banco. Na praça, as pessoas começaram a aplaudir a atitude e a bravura de Laico.
A mulher, cujo filho acordara devido ao barulho dos pneus raspando contra o asfalto, a mesma que instante antes havia sido abençoada com um ato de crueldade de laico, está com as mãos na boca, cobrindo o espanto. Ela eleva a mão aos céus e, na sequência, começa a aplaudir. Senta aqui, diz, indicando o banco da praça. Sente-se aqui, diz o homem, fazendo correção. O que o senhor disse? Página 53. Nada. Apenas pensei alto. Muito obrigado, meu filho. Não sei como te agradecer. Não precisa agradecer, só prestar mais atenção no trânsito. Assim não causa todo esse pânico nas pessoas ao seu redor. Veja a cara de todos na praça. Parece até que estão diante de dois corpos estraçalhados no asfalto, cujas massas encefálicas perderam a mente que distinguiam o corpo, ex-humano. Um do outro se misturaram a podridão deixada para trás por cada um que passou pelo caminho onde os corpos nem corpos são. Quase um monólogo. Como? Nada. Apenas pensei alto. Bem, parece que o senhor está bem, eu preciso ir. Para onde vai? Preciso comprar alguma coisa para as gravações do vídeo de amanhã do canal Bicha Fina. Conhece? Infelizmente, sim. Por que infelizmente? O cara é maravilhoso. Concordo, por isso, infelizmente. Tenho asco desse papo barato de autoajuda, mas tem algo nele que me faz assisti-lo rotineiramente. Então, preciso me apressar para produzir o que precisamos para o vídeo de amanhã e você poder assisti-lo. Então você é o produtor do programa? Sim. Gosta de fazer o que faz? Na verdade, não, mas adoro. Riem-se. É que eu tinha esperança de estudar, tornar-me alguém importante, mas sendo produtor do Lúcio, jamais terei tempo para isso. Ele e a sua felicidade contagiante nos suga por completo, diz sorrindo. Então vá, pois quero assistir ao que o grão-mestre da felicidade tem a dizer. Já se perguntou quanto ele ajudou o Brasil a superar a incerteza do atual governo? Página 54. Acho que devemos a ele toda a paz, mas algo ainda precisa ser feito. Essa paz não vai durar se a desigualdade não for superada. A caridade é um ato de covardia, pois prolonga Thomas Malthus. Então você o conhece? Eu pretendo ser rico um dia. Faço algumas leituras, mas não se trata de caridade. Trata-se de justiça. Você será muito rico. Talvez. Produza a gravação do programa de hoje, anuncie sua demissão e me ligue, diz tirando o cartão do bolso. Mas por que eu faria isso? Me ligar? Não, pedir demissão. Apenas me ligue, eu lhe serei muito grato. A propósito, de onde te conheço? Diz levantando-se para seguir o seu caminho. Me ligue e descobrirá. Página 55. 9. Agradecimento. Dentro de si estava prosperando o cultivo de uma felicidade que, no entanto, sequer podia ser concebida em plenitude por qualquer humano. Logicamente, ele não tinha pretensão ou a ousadia de querer encontrá-la e nem sequer sabia se havia um campo dentro de si preparado para receber a semente de algo tão utópico ou extremamente raro sentimento. Mas o campo havia, e a felicidade, como uma semente de um mantimento extremamente necessário à sobrevivência, crescia. Quando a felicidade é plantada dentro de si, ela cresce a uma velocidade descomunal. Mas não é possível conviver com ela diante do desespero brotado nos olhos de todos os infelizes em volta. É preciso semeá-la para não sentir culpa por possuí-la. Curioso, não? Ainda que utopicamente as pessoas finjam esperar encontrar a felicidade, não podem conviver com ela. Eu já mencionei isso, mas há muitos suicídios inexplicáveis e posso afirmar que alguns deles se deram por conta de uma fração insignificante do que ele sentia. Não, ele não tinha um campo adubado pronto para receber a semente da felicidade. A amargura, o asco da sociedade, o sentimento de injustiça
tragado constantemente em doses alopáticas. Sobre seu coração, uma amargura cimentava o campo infértil. A prosperidade começou a lhe perseguir assim que recebeu aquele beijo de presente, e depois de conseguir, em menos de um mês, começar a semear bons fluidos por meio de seu canal, foi tomado por um súbito desejo de encontrar seu benfeitor. Entrou em seu carro novo com motorista particular, rodou a cidade o dia todo. Precisava encontrá-lo. Não o encontrou. Não desistiu. Entre uma gravação e outra, saía a procurá-lo. Página 56. Passado 9 dias de busca, não estava na rua com esse intuito. Ia a uma entrevista, estava acompanhado da irmã e da mãe, além do motorista. Ao pararem no semáforo, entre as ruas que ladeavam o Teatro Guaíra e o Café do Estudante, levou um susto bom ao ouvir. Aceita um panfleto, senhor? Não. Tudo bem, boa tarde, senhor. Não, volte. Senhor, espere, você. Sim, deixe esse panfleto e entre no carro. Não posso. Claro que pode. Pago-lhe o dobro do que iria receber hoje. Mas só entre. No carro, a irmã e a mãe não estavam entendendo nada, mas Lúcio certamente sabia o que estava fazendo. Apenas aguardaram o desfecho da cena, observando silenciosamente. Com muitas pulgas coçando na orelha, Laico entrou no carro. Essas são minha mãe e minha irmã. Olá, esse é o Laico. O cara que te beijou? Pergunta a irmã entusiasmada. Sim. Então, é a você que meu filho atribui a maré de sorte que o atingiu? Maré de sorte? Ora, do que mais eu poderia chamar? Depois que você me roubou um beijo, eu me tornei o que sou. Tenho até motorista particular. E eu tenho emprego, obrigado, senhor. Digo, Lúcio. Tá, mas o que aconteceu para você ficar rica em um mês? Ainda não viu meu canal no YouTube? Canal? Não. Não tenho tempo para entrar na internet. Quando me sobra tempo, eu leio livros. Página 57. Estou há 9 dias te procurando e hoje acabo por te encontrar, assim como que por acaso. Os acasos não existem, meu filho. Eu sei, mãe. Gente, pare de mimimi. Cadê o beijo? Mana, o cara é hétero. Gente, parem. Hétero não beija um desconhecido na rua. Então, na verdade, eu nem sei por que eu beijei. Acho que queria calar a boca dele e deu no que deu. Mas você gostou? Porque meu irmão chegou flutuando em casa. Parecia outra pessoa. Sabe que quando nos beijamos senti um peso muito grande, como se algo dele tivesse passado para mim. Ah, com certeza foi o concreto que embalava o coração dele. Com uma irmã como você, não preciso de inimigo, não é? Todos riem. Vamos mudar de assunto. Depois converso com o Laico sobre isso. Tudo bem, então me mate uma curiosidade, meu jovem. Que, aliás, é lindo a beça. Eita, preto divino. E ainda tem furinho no queixo. E que olhos. Se não fosse tão mais novo que eu, já que é hétero, iria me candidatar. Mãe, entoou em coro os 2 filhos da melhor mãe do mundo. Que foi? Estou brincando. Obrigado, senhora mãe do Lúcio. Laura, prazer. Prazer, dona Laura. Sem o dona, por favor. Tudo bem, obrigado pelos elogios, Laura. Me diga de onde vem esse Laico? Nome ou sobrenome? Nome, Laico Luiz Lima. Jesus, só tem L nesse carro. Prazer, Luana. Socorro! Diz sorrindo, um rapaz que já se sentia muito à vontade no carro. Qual é o nome do motorista? Página 58. Sentados à mesa, tem o aceite da proposta. Pagando-lhe 4 vezes mais do que ele recebia quando panfletava, caso panfletasse diariamente, Lúcio contrata, em agradecimento, o homem a quem atribuía seu fortúnio. A missão de Laico seria produzir seus programas, torná-lo mais técnico para que atraísse mais pessoas. Além disso, fez um pedido especial. Eu preciso que me ajude a lidar com esse sentimento que você plantou em mim. Como assim, Lúcio? O que eu poderia fazer? Não sei. Juntos descobriremos.
Na verdade, nem acredito direito nessa loucura toda que você diz. Como não acredita? Você me conhece sendo tão pobre quanto você e hoje eu estou te dando um emprego com um salário que você não imaginava ter tão cedo. Sim, mas se é como você diz, por que eu não uso a mesma energia que te dei para ficar rico também? Um silêncio quase melancólico, um tanto quanto sepulcral, pairava enquanto os dois refletiam sobre cada segundo do qual vivenciaram no abençoado dia do beijo. O que você sentiu quando te beijei? Uma espécie de alívio, foi como se algum peso tivesse saído de mim. E eu, como se tivesse sido atingido por uma tonelada de qualquer coisa que me atingiu e se desmaterializou. O que isso quer dizer? Se eu sou responsável por alguma coisa, talvez tenha sido por tirar esse peso de ti, o concreto que flagela nosso âmago impedindo a tal felicidade de entrar. Ao dizer isso, levanta-se da cadeira, que ainda é a mesma onde a família sentou e ceou a felicidade de Lúcio no dia espeleofágico. Um carro era o sonho da família, logo foi o primeiro bem conquistado. Página 59. Ninguém sabia dirigir, por isso o motorista começa a se aproximar de Lúcio. Porém, quando os lábios dos dois estão quase se tocando, Lúcio se levanta fugindo do beijo. Deus me livre, mas quem me dera, não podemos. Teremos uma relação de trabalho. Página 60. 10º. Arte do desencontro. Queria ser um vagabundo, já que vagabundo não exatamente significava ser vagabundo. Afinal, aos olhos da sociedade, qualquer um que não submetesse aos princípios hipócritas por ela impostos era vagabundo. Queria ser puta, queria ser viado, queria ser vagabundo. Era preto, era filósofo por natureza. Tinha o sonho de vagar por aí, alimentando-se de diálogos, existindo na superfície da reflexão, mas se alimentava de pão e existia na superfície da distração. Como um dia cantaram as meninas, distração por um motivo que todo mundo já conhece: o de cima sobe e o de baixo desce. Meritocracia, dizem eles no alto do pedestal. Lá embaixo, alienados, os miseráveis acreditam que não sobem ao topo, pois não fizeram por merecer. É preciso convencer a vítima da culpa que deveras não tem. Imagine se todos os desgraçados, no ápice do seu infortúnio, se dessem conta de que estão sendo passados para trás e fossem atrás de seus malfeitores. Ele, no entanto, como se estivesse em um mar turbulento de ignorância, lutava para sobreviver. Laico sabia que teria que estudar alguma coisa, qualquer coisa, mas teria que ser algo primordial para que ele se tornasse digno de servir a algum senhor como capitão do mato. Não, Laico não queria ser capitão do mato, mas, se não o fosse, seria condenado à servidão escravocrata, travestida de oportunidade de emprego conquistada por mérito. Escolhe-se ser escravo para se seguir escravo da conquista constante do supérfluo. Do que se precisa para viver? Vício? Um pedaço de chão, água e sementes? Talvez, mas as pessoas desdenham a simplicidade. Página 61. Experimente na sua mente ter nascido em berço de ouro. Abdicarias de tudo em prol dos que nasceram condenados à servidão? Aceitaria viver do necessário para que todos tivessem o necessário? O ter é algo viciante. Laico tinha sorte de ter o necessário, mas queria ter mais. Nunca pensara passar a vida calculando a força centrípeta de um trator fazendo uma curva. Afinal, se as forças centrípetas e centrífugas não se equilibrarem, o trator derrapa na curva. Todavia pensou em cursar engenharia agrônoma por dinheiro. Ele não tinha dinheiro para pagar por tal curso. Ele não tinha tempo para estudar mais do que estudava para concorrer a uma vaga na universidade. Como se houvesse um destino querendo brincar com sua existência,
ganhara a oportunidade de trabalhar com alguém que se tornou seu amigo e lhe pagava muito bem, mas lhe tomava todo o seu tempo. Não é clichê nem piegas dizer que o tempo vale mais que o dinheiro. É uma simples e evidente constatação que deve ser sempre lembrada. Ele estava na merda, preso em um paradoxo. Sabia o que precisava fazer, não tinha como fazer. Pelo menos havia conseguido um emprego. Poderia se dar por satisfeito, mas deveria rezar para o patrão sempre prosperar. Naquela tarde, pensou sobre a possibilidade de ter sido ele o responsável pela maré de sorte pelo qual passava Lúcio. Deus, vai ser minha sina salvar os outros? O que ganho com isso? Que ganho eu com isso? Primeiro, um fica rico, agora salvo um da morte. E eu? Hei de ficar à mercê do infortúnio? Ainda bem que esse livro se propõe a ser moderno, ainda que seja inequívoca a excessiva pretensão a ser qualquer coisa além do que de fato é. Você, caro leitor, precisa convir que a mecanicidade da composição formal das orações deixa-as pálidas, insonsas, quase indigestas. Melhor cessar o devaneio, pois ainda existem escravos do parnasianismo, inclusive esse hipócrita que vos fala. Tendo tido asco de mim, calo a boca. Vai deixar isso no livro? De modo geral, o brasileiro sequer sabe falar português direito. Exato, tu deverias. Isso é um pensamento, pode ser coloquial, se no livro não me preocupo com a formalidade, se vier com essa... Graças a gente como você que escreve banalizando nossa língua cada vez menos. Página 62. Graças a pessoas como eu. Há um crescente aumento de leitores, mas eu deveria agradecer se todos conhecessem e bebessem na fonte do parnasianismo. Concordo, pensando friamente, tens razão. O problema é que não falam nem língua materna, mas adoram se arriscar a balbuciar palavras estrangeiras. Enog, retorne de narrative. Yes, sir. E pare de ser louco, bipolar. Inicialmente, devido a uma espécie de valor moral, não tinha intenção de aceitar qualquer que fosse o agradecimento do homem que, em tese, devia-lhe a vida, mas depois de refletir sobre o seu azar de existir, não seria algo mau. 11º. Além da morte. Pronto? Alô, tudo bem? Ótimo, com quem falo? Laico. Que laico? Eu te salvei. Digo, sou o rapaz de hoje cedo, na praça. Ah, sim, que bom que ligou. Achei que não ligaria. Na verdade, eu não iria ligar, mas... Você pediu as contas? Não, não posso. Preciso pagar minhas contas, pelo amor de... Tá, mas eu pedi para você. Olha, meu senhor, nem te conheço, eu não iria ligar para o senhor, mas só liguei para saber se está bem. O senhor está bem? O senhor está no céu. Desculpe, você? Não se desculpe, estou bem sim. Então, ok, fico feliz em saber. Cuidado pela rua. Página 63. Olha só o salvador da minha vida. Que isso? Sou só um bom observador. Sorte que consegui perceber que você estava caminhando para a morte. Oh, MG, essa casa é um paraíso. Entre, fica à vontade. Parece aquelas casas de novela, pé direito alto, móveis finos, clean, decoração. Obrigado. Aceita algo para beber? Uma água, cerveja, uísque? Eita, carai, uísque? Pode ser água. Tudo bem, coloco água solidificada no uísque. Não. Você não toma bebida alcoólica? Bebo, é que o uísque é caro, né? Meu sonho, ter nascido filho de um homem desse. O que será que vai me dar em agradecimento? Ou será que ele tem segundas intenções? Ele está meio idoso para isso. Risos mentais. Aqui está. Obrigado. Senhor, Deus dos infinitos céus, nunca tomei uma pira tão boa como essa. Por nada. Você vive com a família aqui? Tem esposa? Não, vivo só. Sou viúva e estéril. Sinto muito. Não sinta, a vida sempre segue o curso. Já faz um tempo, eu já superei. Página 64.
Que bom, infelizmente as pessoas morrem. Felizmente. Como assim? Eu queria viver para sempre. Fadiga e cansaço. A morte é um descaso. Que pira religiosa é essa? Coisa de Bíblia isso. Você é evangélico? Já fui pastor, mas... Eita lasqueira! Mas não é por isso que acredito ser descaso. Na verdade, prefiro acreditar que seja um descanso. Afinal, a vida consegue ser cansativa ao mesmo tempo em que viver é um vício. Como assim, gente? Por que um vício? O que nos impede do suicídio? O medo da morte, não. O medo do que há além da morte. Em alguns casos, em outros, vício em viver. Você acabou de dizer que queria viver eternamente. Sim, porque seria legal acompanhar a transformação do mundo. Certo, mas e se a morte for nossa passagem para outro planeta, outro universo? Que pira! O uísque deve ter cozido o cérebro dele. Há de cozer o meu também, por isso é muito bom. Imagine, existem bilhões de galáxias com bilhões de planetas habitáveis. Jamais conseguiremos viajar de uma galáxia a outra ou de um planeta habitável a outro sem morrermos no caminho. Agora, imagine se a morte for nosso teletransporte. É uma ideia bacana, atraente, mas prefiro viver. Viciado. Muito, adoro a vida, ainda que a vida não me seja tão leal. Como assim? Ah, sou pobre. Digo, estou pobre desde o nascimento. Que bom que você distingue o ser do ter. Me recuso a ser pobre. O que quer ser quando se formar? Qualquer coisa que dê dinheiro, talvez engenheiro, agrônomo. Não, mas você não tem vocação para isso. Página 65. Como sabe o que acha que tenho vocação para ser? Hei de dizer, daqui a algum tempo, por hora, digo que você é de humanas. Por que diz isso? Ainda que não tenha total domínio da língua, você se demonstra crítico e questionador. Qual curso você faria se tivesse condições? Nossa, sabe que tenho dúvidas por ser tão intangível. Fazer o curso? Não. Viver bem de uma profissão conquistada a partir de algum curso com o qual eu me identifique. Que seria? Não ria. Jamais. Letras. Quer ser professor? Não, jamais. Nossa, por que essa repulsa? Nada contra os professores, mas contra o sistema que os desvaloriza. Entendo. No Brasil, ser professor significa receber pouco, enlouquecer em sala de aula, significa ser obrigada a passar de ano alunos que mais parecem demônios para fazer o índice do desenvolvimento educacional subir e ainda ser taxado como doutrinador por mentecaptos que sequer sabem o que significa o verbo doutrinar, sequer sabem o que é verbo. Você está certo. Ser professor no ensino regular é realmente deprimente. Seria tão lindo se no Brasil fosse como no Japão. Nossa, verdade. Imagine o presidente reverenciando um professor, os alunos respeitando o professor, a sociedade respeitando o professor, o sistema educacional funcionando. Utopia. Não haveremos de ser vivos quando, ou melhor, se isso acontecer. Mas me fale de você, o que você faz, o que fez da vida. Página 66. Eu fui professor. Não pode ser. Não ria, é verdade. Não estou duvidando, mas de onde vem sua fortuna? Você realmente não me conhece? Não, eu deveria conhecer. Sou um pouco conhecido. Televisão? Também, mas como professor ou artista? Os dois. Responde logo, trem. Chatice esse joguinho de descubra o que eu sou. Legal. Apesar de achar seu rosto muito familiar, realmente não o conheço. Raramente assisto televisão, acho um desperdício de tempo. Leio livros. Certo você, mas tenho aceitado ir às TVs para ser, de certo modo, um espectro do que cada um pode ser, pode se tornar. Tenho tentado ser combustível para a transformação do pensamento da sociedade. Meu sonho é fazer com que cada pessoa que me assistir se torne questionador e pondere o fanatismo, pondere os preconceitos aprendidos com a religião. Orra, agora me interessei. Você é professor de quê mesmo? Filosofia. Espere,
Não vou a lugar nenhum. Eu sei. Legal ver seu sorriso. Obrigado. O senhor também tem um sorriso sincero. É bom te ver sorrir. Obrigado. Agora me dei conta de onde te conheço. Acho que vi de relance uma propaganda de uma participação sua em algum programa de TV.